Oi, meu nome é Pedro Emanuel, aluno da ISMAR do 5º ano, e hoje eu vou falar um pouco sobre o cangaço. O cangaço é um movimento de banditismo social que ocorreu no final do século XIX e no início do século XX, no Nordeste do Brasil. E o que levou ao cangaço começar a existir é as condições políticas e sociais da época. As condições naturais, como a seca e a miséria, e a ausência do Estado nas regiões rurais, levou ao ambiente do sertão à violência e briga por terras. Principais líderes: Senhor Pereira, Lampião, Maria Bonita, Curisco, Lucas de Freitas, Mergulhão, Quinta-feira e Antônio Silvino. Sebastião Pereira da Silva, nascido em 20 de janeiro de 1896 em Serra Talhada, conhecido como Senhor Pereira. Ele ingressa no cangaço justamente com seu primo Luiz Padre, em 1907, após o assassinato dos patriarcas da família. Em 1922, ele entrega seu comando para o bando do Lampião e morre numa manhã de 1979. Virgulino Ferreira da Silva, o terceiro filho do fazendeiro José Ferreira da Silva e sua mulher Maria Lopes. Virgulino teve uma infância comum e adolescência também, e logo aprendeu a ler e escrever, mas depois teve que começar pastoreando o gado com seu pai. E o que o levou ao cangaço foi rixas entre famílias, que foi a família Ferreira e a família de Saturnino. A rixa entre a família Ferreira e a família de Saturnino, houve alguns tiroteios e nisso aí o conflito acabou com a decisão de um coronel local a favor de Saturnino, o que deixou Virgulino e dois irmãos dele muito revoltados, já que afinal eles tinham perdido sua terra e ainda foram expulsos da própria cidade. E depois eles decidiram entrar no bando do cangaceiro Senhor Pereira. E depois de um tempo, Virgulino ganhou o apelido de Lampião, por conta que durante ele disparava à noite, iluminava a noite com seus disparos. Possivelmente em função disso, a polícia cercou o sítio da família Ferreira e matou o pai de Lampião a tiros. Nisso aí, o Lampião e os dois irmãos deles entraram definitivamente para o cangaço. Em 1922, o Senhor Pereira basicamente se aposentou do cangaço e entregou o comando do bando para Lampião, que nos anos seguintes continuaram aplicando ações de banditismo. Maria Bonita, filha de Maria Joaquina da Conceição e de José Gomes da Oliveira. E o nome real de Maria Bonita é Maria Gomes da Oliveira. Nasceu em Malhado da Caiçara em 1911 e aos 15 anos foi forçada a casar-se com um sapateiro, José Miguel. E o casamento foi marcado por brigas. E depois desse casamento, Maria Bonita decidiu entrar para o cangaço, onde foi a primeira mulher cangaceira que entrou para o cangaço. Ações e conflitos, caracterizadas por saquear fazendas, sequestros e ataques às cidades. E também envolvimento a tiroteio com a polícia, ou melhor, a volante, que tentavam reprimir a atuação de Lampião e seu bando. E nas cidades, apesar dos ataques serem violentos e brutais, davam uma sensação à cidade de proteção e honradez. As autoridades e o governo agiram contra os cangaceiros, principalmente usando a repressão policial e militar, onde vieram grupos de soldados conhecidos como volantes para caçá-los e exterminá-los. O fim do cangaço ocorreu entre o fim da década de 1930 e no início da década de 1940, sendo marcado pela morte de Lampião e Maria Bonita, e consolidando com a captura e a entrega dos cangaceiros restantes, resultou na morte de Curisco em 1940 e no enfraquecimento dos bancos. A morte de Lampião e Maria Bonita em 1938 na Gruta do Angico representou o enfraquecimento do cangaço e também acabou resultando no fim do bando. Getúlio Vargas influenciou o fim do cangaço a partir da centralização do poder e da máquina repressiva após a Revolução de 1930. Em 1938, ele ordenou aos soldados que matassem Lampião e seu bando na Gruta do Angico, em Sergipe.
O cangaço hoje em dia é lembrado por cordel, música e no cinema. E no banditismo criaram o termo novo cangaço, que tem bandidos que usam hoje em dia táticas dos antigos cangaceiros. Atualmente, o cangaço ainda é relembrado de diversas formas, como músicas, cordel e tudo. E também fica na memória uma forma de banditismo, mas não banditismo comum, banditismo social, sobre a violência que as pessoas pobres sofriam. E para pessoas que não tinham muitas condições, os cangaceiros não eram apenas só bandidos, mas sim heróis.